Deus. Nós estamos inseridos no propósito de 40 dias de jejum e oração, amém? Glória a Deus. Quantos estão participando? Amém? Você que está em célula, você está participando. Você não está participando, meu querido, é o Espírito Santo que chama você para participar. Isso daqui é um chamamento para a igreja, não é um chamamento para o ímpio, não é um chamamento para o macumbeiro. Isso aqui não é um chamamento para aquele que não conhece a Deus, é para aquele que conhece a Deus. Então é para você, tá? Então se insira nisso. Não, eu quero participar, participe, trabalhe nas células. Você não tem o livrinho, mas você pode de repente compartilhar com alguém que tenha, mas participe, tá? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos estar dando continuidade a esse propósito, inserindo o texto que é trabalhado para o dia de hoje. E quando eu estava estudando esse texto de hoje e pensando algumas coisas a respeito dele, depois nós viemos aqui e as meninas dançaram aquela canção da Heloísa Rosa, que fala a respeito de buscar as coisas do seu próprio jeito. Aí eu lembrei de duas pessoas, uma delas um personagem bíblico e outra uma pessoa que vive nesse mundo secular. Eu não me lembro o nome dele, mas era um jogador de basquete, não sei se ele ainda atua no basquetebol masculino lá dos Estados Unidos. E vocês sabem que a NBA, ela é mundialmente conhecida, os jogadores de basquete americanos são os melhores do mundo, são chamados, quando eles vão para a Olimpíada, eles são chamados de Dream Team, que é o time dos sonhos. Ninguém bate os caras são muito bons, e eles alcançam fama, alcançam respeito, alcançam muito dinheiro, conquistam muitas coisas, e muitas pessoas passam as suas vidas inteiras buscando. Os caras, por causa do talento, eles alcançam isso com uma facilidade muito grande. E aí, numa entrevista que fizeram com esse cara que estava por cima realmente de todos, era um destaque, mesmo entre os bons ele era o melhor. E aí perguntaram para ele, que geralmente todos eles vêm de uma origem humilde, né? E aí perguntaram para ele como ele se sentia, como que era estar ali, ter conquistado tudo aquilo. Ele falou: olha, sei lá, é bom e tudo mais, só que não me avisaram de um negócio. Aí perguntaram para ele: mas que negócio? Que eu não encontraria absolutamente nada quando eu chegasse lá no topo. Porque o objetivo dele sempre foi chegar ao topo. E quando ele chegou ao topo, ele declarou isso: só que não me avisaram que eu não encontraria nada quando eu chegasse. E essa canção que as meninas dançaram, ela fala que ela procurou fazer tudo e se esforçou para alcançar aquilo que ela almejava, do jeito dela. E quando ela chegou nesse lugar, ela percebeu que ela estava correndo atrás do vento. E o outro personagem, que é um bíblico, que foi Salomão, e a Bíblia diz que antes dele, nem depois dele, houve homem nem tão mais sábio, nem tão mais rico do que ele. Ele concluiu que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Gente, não haverá homem mais rico do que esse homem. Nunca houve e nunca haverá. Esse homem, aliando tudo que ele tinha e toda a sabedoria que ele tinha, ele concluiu que tudo aquilo era vaidade e correr atrás do vento. E o propósito desses 40 dias de jejum e oração é buscarmos como igreja estarmos cheios do Espírito Santo. É estarmos como igreja num propósito de buscarmos a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Os caminhos que o Senhor propõe para cada um de nós, mediante a sua palavra. Você pode ter certeza de uma coisa: se você
não buscar a direção de Deus, se você não estiver cheio do Espírito Santo, você sempre será guiado pelos teus próprios desejos, pelas tuas próprias cobiças, pelo teu coração enganoso e pelos teus olhos. Você entendeu o que eu te disse? Se você não estiver cheio do Espírito, você sempre vai buscar aquilo que é do teu interesse. Se o teu coração não estiver quebrantado com relação às coisas de Deus, você sempre vai achar que os seus caminhos são muito bons e que os seus conceitos e preconceitos são ótimos. Tudo bem, Deus tem as suas coisas, mas as minhas não são tão ruins assim. E aí você se embasa na sua própria sabedoria, no seu próprio conhecimento, no seu próprio entendimento e descarta aquilo que Deus tem para a tua vida. Automaticamente, meu querido, você não vai estar cheio do Espírito Santo de Deus, você vai estar cheio de você mesmo. E quando você começar a correr desenfreadamente para aquilo que o teu coração aponta, quando você chegar naquele ponto, você vai entender que você estava correndo atrás do vento. Como esse jogador de basquete, que chegou lá e falou: poxa, mas ninguém me avisou que quando eu chegasse exatamente aqui eu não encontraria nada. Nós vamos pegar aqui o nosso, é o 6º dia, hoje aqui, que nós estamos trabalhando, do nosso estudo, do nosso os 40 dias de propósito, jejum e oração. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler do 16 ao 25. E o tema é justamente mantendo a chama acesa. Essa passagem, esse texto de Gálatas, ele é muito conhecido, citado aqui mesmo na igreja, inúmeras pregações, nós citamos esse texto e nós vamos ler novamente. Gálatas 5, do 16 ao 25. Amém? Diz assim: digo por andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Bem, meus queridos, esse texto aqui é bem claro, ele não precisa de interpretação nenhuma, de revelação nenhuma, para você entender o que a carne vai produzir dentro de você e o que o Espírito vai produzir dentro de você. Ora, se nós dermos vazão apenas para a nossa carne,
se não houver dentro de nós uma ação do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza, eu não vou dizer que todas essas obras da carne, mas boa parte delas, talvez isso seja produzido dentro de cada um de nós. Agora, o nosso desafio como igreja realmente é deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Agora, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nós precisamos estar cheio dele. O seu dia a dia é repleto de uma série de coisas. Você não consegue estar 24 horas por dia conectado à sala do trono de Deus. Eu sei que isso é uma utopia dizer, mesmo porque você tem as suas preocupações, você tem o seu trabalho, você tem uma série de situações que você vive e que talvez te tiram de uma plena comunhão com Deus, uma comunhão no particular que você tenha com Deus. O problema é o seguinte, que quando nós nos acostumamos a viver longe de Deus e não buscamos mais a comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós passamos a viver uma religiosidade que não produz vida de Deus dentro de nós. Nós nos acostumamos a algumas coisas, como basicamente eu sempre cito, nós nos acostumamos a estar no culto, nós nos acostumamos a frequentar alguma outra reunião, mas a vida de Deus, a unção do Espírito, a direção do Espírito, a dependência do Espírito, a fome e a sede pela manifestação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, ela fica totalmente abafada. Você às vezes até tem vontade de fazer as coisas. Poxa, tinha uma vontade tremenda de trabalhar na Festa das Nações. Foi lá, se propôs, ajudou. Poxa, eu estou trabalhando, eu fiz alguma coisa. Eu ajudei nisso, eu ajudei naquilo. E isso às vezes pode gerar em você uma satisfação pessoal. Ou, poxa vida, eu estou lá com o Fer, eu estou tocando, eu estou cantando. Poxa, eu gostaria de estar junto. Procura a parte, eu quero dançar. Eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Isso às vezes pode até produzir algum tipo de satisfação própria. Mas, meu querido, será que você e eu temos nos preocupado verdadeiramente de vivermos uma vida segundo a vontade de Deus e sermos guiados conforme a vontade dEle? Quem dita as regras dentro do seu coração e dentro da sua mente? Qual é a dependência que eu e você conseguimos ter de Deus? Será que eu e você conseguimos viver dia após dia sem sequer abrir a nossa Bíblia? Será que eu consigo passar uma semana de boa sem sequer pegar a Bíblia para ler? Será que eu consigo passar uma semana de boa sem passar um tempo de qualidade de oração? Eu quero fazer um alerta, meu querido. Se você consegue muito bem viver a sua vida sem que o seu coração busque isso, ou busque adorar a Deus, ou busque ter intimidade com Deus, ou busque orar a Deus, eu quero te dizer uma coisa. Eu não vou te acusar, mas eu vou te dizer, porque as suas atitudes dizem: você está sendo carnal. A sua carne está prevalecendo dentro de você. Esse propósito de orar e de jejuar e de buscar a Deus é justamente para que nós sejamos munidos do Espírito Santo de Deus, porque a manifestação do Espírito de Deus na vida das pessoas, ela é eficaz. É o Espírito Santo que te convence, que me convence do pecado, da justiça e do juízo.
Eu posso pegar qualquer pessoa e falar sobre a vida dessa pessoa e falar eu por mim mesmo. Não tenho a capacidade de Deus de convencer você de absolutamente nada, mas a ação do Espírito sobre a sua vida, ela te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí há quebrantamento genuíno, aí há conversão genuína, aí você entende que existe uma maneira diferente de viver, que você não precisa mais viver buscando os seus próprios interesses, mas que você pode ser movido pelo Espírito para viver segundo os interesses de Deus. Só que é uma luta constante. E aqui o texto deixou bem claro. No versículo 17 ele disse: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Existe uma luta constante da carne e do Espírito, e você sabe disso. Pelo menos a maioria dos que estão aqui sabem disso. E como conseguir romper toda a carnalidade que nos prende e que nos segura? Toda a razão humana que diz para nós mesmos que nós não somos tão ruins assim. Eu não vou esquecer o que o pastor Luiz Alegria declarou aqui. Ele falou que no inferno haverão muitas pessoas boas. Por quê? Porque as pessoas boas, elas não acham que precisam de Jesus. Elas acham que por serem boas, Deus dará para elas um bom lugar, porque afinal de contas elas são boas. Mas aquele que rouba, aquele que mata, aquele que destrói, aquele que faz um monte de barbaridade, esse precisa de Jesus. Mas eu não, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém. Isso não deixa de ser uma carnalidade, na verdade é pura carnalidade. Porque se nós verdadeiramente entendermos a palavra do Senhor, entendemos o sacrifício de Jesus, nós vamos ver que não somos merecedores de absolutamente nada. E que não conquistamos absolutamente nada pelos nossos próprios atos. Por sermos o que somos, por fazermos o que fazemos. Nós temos aqui empresários. Você que é empresário, tem o seu negócio, levante a sua mão. Só para ver quantas pessoas. Olha, nós temos empresários aqui. Pessoas que são donas do seu próprio negócio. Eu tenho certeza que não existe nenhum funcionário que trabalhe mais do que você. Eu tenho convicção que não existe ninguém mais dedicado do que você no seu negócio. Eu tenho convicção que nenhum deles sabe o preço que você pagou para de repente chegar onde você chegou ou para começar aquilo que você começou. E aí quando você vê algum funcionário ou alguém que você esperava que desse algum resultado, por tentar enxergar alguma coisa da forma como você enxerga, essa pessoa não enxerga, e você fica bravo, você fala: meu Deus do céu, eu estou gastando dinheiro fora, essa pessoa não sabe aquilo que eu passo, ela não entende a luta que eu tenho. Como que não pode entender? Por quê? Porque você sabe o preço que você está pagando, você sabe o preço que foi pago. Agora eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo morreu para que o reino dele pudesse existir. Ele sabe o preço que ele pagou. E da mesma forma, talvez, se ele for igual eu e igual a você, ele possa talvez ficar indignado por você não entender que ele morreu para que isso pudesse ser real na sua vida e na minha vida. Ele morreu para que você pudesse ter a esperança da vida eterna. Ele morreu para que você pudesse ser cheio do Espírito dele. Ele morreu para que essa palavra pudesse gerar vida dentro de você. Ele morreu para isso. E às vezes,
Nós achamos que nós somos bons, Miriam, o suficiente. Às vezes eu acho que eu não preciso ler isso daqui. Por quê? Porque eu ouço o pastor Fernando falar. Eu ouço a pastora Mercedes falar. Eu já ouvi muita coisa. Eu acho que eu não preciso orar. Por quê? Porque a igreja tem um ministério de intercessão. A intercessão intercede por mim. Eu acho que eu não preciso adorar a Deus na minha casa. Por quê? Porque eu venho aqui na igreja, o pastor Fernando toca, põe qualquer música, a dança, e eu adoro a Deus. Se nós somos dependentes disso, se tirar a igreja de você, o que vai sobrar, meu querido? Se tirar esse templo, se esse templo for destruído, não existir, o que vai sobrar? Se as pessoas que você ama forem espalhadas para diversos lugares, o que vai sobrar? Se tirarem o ministério de louvor de você, o que te sobra? Se tirarem a dança de você, o que sobra? Se tirarem a intercessão ou a diaconia, ou se tirarem qualquer coisa que você faz, o que sobra dentro de você? Se tudo se resume aqui, meu querido, eu quero te dizer, você está andando na carne, assim como qualquer outra pessoa que não recebeu ainda e não entendeu a essência do Evangelho. Se você consegue viver muito bem a sua vida sem isso, sem a comunhão com Deus, sem adorar a Deus, sem orar a Deus, é porque a carne impera dentro de você e determina as suas atitudes. E a religiosidade, pode ter certeza, toma conta da sua vida. Nós precisamos ter reserva de azeite dentro das nossas botijas, porque daqui a pouco vai se ouvir a voz: eis que chegou o noivo, e todos aqueles que estavam dormindo vão acordar. Só que aqueles que tiverem reserva de azeite nas suas botijas, esses entrarão para o casamento, os demais ficarão de fora. Eu não estou dizendo aqui para você uma fórmula do que você deve fazer. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. Eu falei de empresários, né? Eu já conheci donos de empresa que só faltava morar dentro da empresa. A paixão estava ali. O fôlego de vida estava ali. Queria fazer a coisa acontecer, chegar num ponto, crescer de tal tamanho, alcançar tal mercado, alcançar tal nicho, e se dedicar, se envolver. O tesouro do cara estava ali. E ele dedicava tempo. Onde está o teu tesouro? Deus representa tem algum valor? Qual é o valor que Deus tem hoje na tua vida? Qual é a prioridade que o reino de Deus tem na tua vida? Qual é a prioridade que a adoração tem na tua vida? Qual é a prioridade da oração na tua vida? Qual é a prioridade da leitura da palavra na sua vida? Nós estamos falando de ser cheios do Espírito Santo de Deus e não ser cheios de nós mesmos, das nossas convicções, dos nossos conceitos ou preconceitos, das nossas vontades. Pelo contrário, as nossas vontades têm que ser crucificadas com Cristo, para que Cristo possa viver através de nós. Enquanto a igreja buscar os seus próprios interesses, o interesse de Deus fica de lado. Mas como assim, pastor? É verdade, se nós, como igreja, aqui não estou falando só os líderes, nós como igreja buscarmos e vivermos em prol dos nossos interesses, os interesses de Deus ficarão de lado, eles ficarão à parte. E nós, com a nossa vaidade toda, vamos correndo atrás do vento. A palavra de Deus, ela sempre vai ser conflitante com cada um de nós, porque ela nos impulsiona a continuarmos caminhando. Ela nos impulsiona a continuarmos caminhando. Ontem, após a escola bíblica, ontem após a festa para as nações,
nós fizemos uma roda ali para agradecer a Deus. E aí o pastor Osni pediu para todo mundo ficar de pé, acho. Aí eu estava com o violão, aproveitei para ficar sentado, porque eu estava muito cansado. E não só eu fiquei sentado, como outras pessoas também, poucas, também ficaram sentados. E o pastor Osni falou assim, que engraçado, né? Quem é jovem que devia estar em pé está sentado, quem é velho devia estar sentado está em pé. Mas para eu também que estava muito cansado, porque tem hora que você está cansado, dá vontade de você parar, de você sentar, é como se o Espírito, vamos, você não pode parar, você tem que continuar andando. Mas eu estou cansado, mas tem que continuar andando. Vamos lá, eu te fortaleço, dependa de mim que eu te carrego nas mãos, se necessário for, mas não para, não para. É uma obra do Espírito que te impulsiona para o alvo, e o alvo é Cristo. E por mais que você esteja cansado, o Senhor fala para você, não pare, continue. Não olhe para trás, simplesmente continue. À sua frente está Jesus Cristo. É igual a musiquinha lá, né? Estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não. Se me deixarem os pais e amigos, atrás não volto, não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Para trás não volto, não. É você prosseguir para o alvo. É você caminhar. Agora, se você não estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai empacar, você vai ficar, e o tempo vai passar, e as coisas vão acontecendo, e quando as pessoas olham para você, elas vão ter um sentimento, o que acontece com essa pessoa? Por que ela é sempre assim? Porque o Espírito não encontra lugar no coração dela para poder reinar na vida dela. Porque se o Espírito de Deus encontrar lugar dentro de você e de mim, Ele nos transforma para o louvor da glória do Senhor. É isso que acontece. Quando eu olho para alguém e eu vejo que essa pessoa continua do mesmo jeito, vai ano, passa ano, vem congresso, passa congresso, encontro, reencontro, pós-encontro, ultra-encontro, hiper-encontro, inventa o que você quiser, e a pessoa continua do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não encontrou lugar nessa pessoa para estabelecer o seu reino. Se eu não deixar que o Espírito Santo de Deus haja na minha vida, se eu não der lugar, se eu não for cheio do Espírito Santo, eu só vou dar lugar à vazão, à minha carnalidade. A minha carnalidade. Não sei se você viu, mas vou colocar aqui, vai. No versículo 20, ele fala idolatria e feitiçaria. São duas coisas ligadas à religião. Amém? Amém? Religiosidade, que produz idolatria, que produz feitiçaria. Feitiçaria não quer dizer que você é um macumbeiro, você é um feiticeiro, não. Rebeldia é feitiçaria. E está ligado à religião. Ou seja, se o Espírito Santo não estiver produzindo o fruto, que é paz, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, domínio próprio, e todas essas coisas aqui, ele começa a produzir esse tipo de coisa dentro de você. E mesmo você estando na igreja, você é um carnal. Por quê? Porque o Espírito não encontrou liberdade dentro de você para se mover e para agir. E o nosso desafio é sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele falou, enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Você está entendendo? Quando Jesus fala, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, não é uma opção, não é uma direção, simplesmente é uma ordem. Eu tenho certeza que nós passamos boa parte da nossa vida correndo atrás do vento. Eu tenho certeza, porque eu olho para mim mesmo, para chegar a essa conclusão.
Eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo. Aliás, eu preciso de ser totalmente cheio do Espírito Santo. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Eu não sei o que você tem escolhido para a sua vida. Mas você pode ter certeza que você é responsável por cada escolha. Não põe a culpa em ninguém. Você é responsável pelas suas escolhas. Se você não ora, a culpa não é do pastor. Se você não lê a Bíblia, a culpa não é da igreja. Se você não adora ao Senhor, a culpa não é do Fernando. Ou de quem quer que seja que ministra, ou que seja líder de louvor. Não interessa. Você faz as suas escolhas. Agora, se a carne impera dentro do seu coração, você pode ter certeza que as suas escolhas não são guiadas pelo Espírito, e simplesmente pela carne. Quem guia o teu coração, meu querido? Quem guia o teu coração? Quem guia os teus passos? O que vale a pena realmente para você? Jesus Cristo, Ele achou que eu e você valíamos tanto a pena que Ele deu a sua vida por nós. Agora, você acha que vale a pena segui-lo? Vale a pena seguir a Jesus? Eu não sei, você não precisa me responder. Dentro do teu coração, vale a pena seguir a Jesus? Para muitos vale a pena apenas ter uma religião, mas ter uma religião não é seguir a Jesus. Eu quero saber se vale a pena a seguir a Jesus, porque para seguir a Jesus você precisa se negar a si mesmo, você precisa morrer para que Ele viva através de você, e isso é ser cheio do Espírito Santo. O que vale a pena? Eu não sei. Não sei responder por você, eu sei responder por mim. Agora, o fato de eu saber qual é a resposta não quer dizer que eu estou encaminhando em direção a ela. Amém? O fato de você saber que Jesus é melhor seguir a Jesus, é melhor ser cheio do Espírito Santo, não quer dizer que você está caminhando em direção a isso. O fato de você entender que é bom que você ore, que é bom que você adore, que é bom que você leia a palavra, que é bom que você jejue, que é bom que você busque a Deus, que é bom que você se santifique, que é bom que você pregue o Evangelho, que é bom que você faça atos de justiça, independente de você saber se isso é bom ou não, não quer dizer que você está caminhando em direção a isso. Onde está o teu coração? Aí vai estar o teu tesouro. É um desafio que o Espírito Santo nos faz, sermos cheios dele.